Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cine Talk do Cine Cameração, nosso canal no YouTube. Nos sigam em todos os lugares, Instagram, Face, todas as bobagens que a gente fala. Cada semana com uma pessoa diferente, cada programa é totalmente diferente, com filmes, séries totalmente diferentes. E hoje eu estou com um grande cara da internet, que é esse enorme comunicador, Brian Rizzo. Um grande cara, sem dúvida, 1,90 m, 120 quilos. Estamos aí há bastante tempo na internet também, então tudo certo. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz porque eu sou um cara que não entendo muito de filme. Eu vejo pouco filme. Isso é uma coisa que eu quero corrigir na minha vida. Eu considero uma falha de caráter eu não ver tantos filmes assim, e séries também. E tenho vontade de começar a assistir, então estar aqui hoje é uma honra e pretendo utilizar o teu conhecimento, inclusive, para melhorar um pouco nesse aspecto. Então, isso que eu ia falar. Hoje vai ser um marco para recomeçar na sua vida. Exatamente. Né? Hoje, o dia que você vem aqui no Cine Cameração, vai ser um dia que você vai falar, não, pronto, hoje eu vou começar a assistir mais cinema. Um filme por semana, tá bom? Ou tem que ser mais? Ah, não, um como um filme por semana. Não, tá... Bom, aí também, um por dia seria bom. Tá. Né? Seria bom, um por dia tá bom, tá bom. Agenda, então tá bom, um por dia é legal. Pega um filme de 1h30, né? Okay. Começa nos mais curtos, Vamos assim. devagar. Brian Rizzo, comunicador, blogueiro, e hoje faz o podcast com o Lucas Salles, formidável. Com o Lucas Salles, é o 2 em 1 podcast. 2 em 1 podcast gravado num cenário muito parecido com esse aqui. As coisas são muito parecidas, coincidência muito grande. E tem também um outro podcast que chama Eu Tava Lá, que é um podcast somente de áudio, né? O 2 em 1 ele é podcast também filmado, transmitido em vídeo no YouTube, assim como esse aqui. E o Eu Tava Lá é um podcast somente de áudio, disponível no Spotify, nas plataformas de áudio aí, que existe já há mais tempo, desde 2018. E legal. Aí estamos aí fazendo vários podcasts, tem outros projetos em vista aí. E várias coisas devem surgir também. O Brian, né, você já tentou ser locutor? Você foi locutor de rádio? Eu não fui, mas o primeiro currículo que eu enviei para uma empresa na vida foi para a Rádio Atlântida, que é uma grande rádio lá do Sul, né? Eu sou gaúcho. E eles cagaram pra mim, nem olharam o meu currículo. Mas você vê, eu não sabia disso. Tá. Não sei se você já falou isso aí, ó. Você vê? Nunca falei. Eu tiro, eu extraio. Tá vendo? Eu extraio. Nunca falou pra ninguém. Eu falei pros meus amigos que trabalham na Atlântida, porque eu não fui trabalhar na rádio, mas anos depois, quando eu comecei a fazer podcast, gravei com muitas pessoas que trabalham. E aí você comentou com os caras. Fiz muitos amigos e sempre falo assim, pô, o primeiro currículo que eu mandei foi pra empresa que tu trabalha, eles nunca leram. Muito legal. Brian, eu vou começar não por filme, eu quero saber o seu nome. A gente tava falando aqui, você falou, pô, você escreveu o nome certo, ninguém escreve. Eu falei, porque eu tenho o meu também, tô acostumado com isso. Ninguém escreve o nome certo, meu nome é Brian em português, né? Meus pais utilizaram a fonética do Brian americano, que é B-R-Y-A-N, né? Popularmente escrito assim. Mas eles tentaram escrever de uma maneira que as minhas professoras na escola, quando vissem meu nome na chamada, soubessem falar certo. E aí conseguiram. Toda professora que lia meu nome na chamada sempre lia meu nome certo. Mas na hora de escrever, aí quem ouve vai escrever, escreve errado. Assim, hotel, na hora de fazer check-in ou qualquer coisa, é sempre uma novela. Sempre. Bom, então você tá na vantagem comigo, porque comigo tudo errado, de todo jeito. Como é que erra, Carim? Como é que os caras erram Carim? Bota com K? Você sabe como é o meu? Eu sei, bom, acho que sei. Eu escrevi C-A-R-I-M. Isso aí. Com M no final. Eles erram K e erram N. Então, ou quando erram K, ou na fala falam Karen. Quando o cara lê, a pessoa lê e não sabe com quem tá falando, e-mail, etc. Entendi. Fala Karen, liga, fala, por favor, a senhora Karen. Então eu falei, o meu erram de todos os jeitos. Eu sempre lembro, eu tenho um casal de amigos do meu padrinho, na verdade, que os dois se chamam Ivone, o marido e a mulher. Você tá brincando? Os dois são Ivone, juro. E aí é maravilhoso, porque eu nunca tinha visto um homem chamado Ivone, aí ficou. Nem eu. Darcy eu já vi. Maravilhoso. Darcy. Eu acho que eles nem devem se gostar, assim. Eles só casaram porque falaram, putz, é uma coisa não é muito possível, grande. Né? Vamos casar. Vamos casar porque vai ser uma história legal pra contar. E aí o menininho da escola deve sofrer, né? Como é o nome da tua mãe? Pois Ivone. E do teu pai? É. Ivone. Não, do teu pai, Ivone. Não, e na hora de atender o telefone em casa, quer falar com o Ivone, não sabe se é homem ou se é mulher. Vai com então, pois é. Né? Maravilhoso. Que engraçado. E você, então, me conta. Você começou a sua carreira como blog? Então, eu mandei esse currículo pra rádio, a rádio ignorou. Eu tinha 17 anos. E aí eu falei, eu quero começar a trabalhar. Se a rádio não vai prestar atenção no meu currículo, eu vou pra minha segunda paixão, que era a internet. Na época, lá em Rio Grande, em 2007, eu tinha 17 anos, sou de 90. Não tinha grandes empresas de tecnologia na cidade. Tinha uma empresa que era um provedor de internet. E aí eu pensava que se eu entrasse nesse provedor de internet, eu teria contato com uma coisa maravilhosa e mágica que se chamava internet banda larga, que só quem era muito rico tinha nessa época lá na minha cidade, e não era o caso da minha família. E aí eu fui levar um currículo nessa empresa, e aí nessa empresa me deram ouvidos.
Eu não tinha nada no currículo. Meu currículo era uma folha A4 preenchida pela metade, porque eu só tinha estudado, né? Tava no ensino médio ainda nessa época. E aí eu convenci os caras a me dar uma chance. E aí eu entrei nesse mesmo ano, 2007, e fiquei até 2013 lá, que foi quando eu resolvi vir morar em São Paulo. Então a minha carreira profissional começa num provedor de internet, usando o tempo livre que o provedor me oferecia, porque eu entrei trabalhando no suporte técnico. O suporte técnico é o cara que fica lá na frente do computador, com o telefone do lado, um fonezinho assim com o microfone, esperando alguém ligar pra auxiliar, resolver um problema. Olha, eu não tô conseguindo aqui, como é que faz pra ligar? Exato, exato. E aí, tu sabes me ajudar? Tu consegues? Exato. E aí, enquanto o telefone não tocava, eu tava lá com a banda larga na minha frente, né? E aí eu comecei a fazer blog, fazer outras coisas que na época eram populares, ali por 2007, 2008. E aí comecei um blog, chamava Blog do Brian, super criativo. Ah, que legal. E foi muito bom, foi graças a esse blog que eu pude vir morar em São Paulo. Como? O blog começou em 2008, meio que como uma forma de eu saciar uma vontade de criar conteúdo que eu sempre tive. Antes do blog em casa, com o meu 486, que era o computador que meu pai tinha na época, que eles tinham montado com umas peças de computador velho lá. O 486, nessa época, ele já era um computador velho. Então, não dava pra fazer muita coisa. Então, eu escrevia e eu tentava aprender a programar e tentava fazer umas coisas assim, escrever umas histórias, desenhava no papel e aí depois tentava transferir do papel pro computador sem scanner, tinha que fazer no mouse, era uma novela, aquele mouse de bolinha. E eu ficava fazendo isso em casa, assim. E aí, com a internet, eu comecei a querer publicar essas coisas que eu fazia. E aí, o blog foi meio que um escape para essa criatividade que eu tinha e a galera do provedor mesmo que acessava. Existiam correntes de e-mail na época, que a galera mandava conteúdo por e-mail, piada. O que a galera faz hoje no WhatsApp era feito por e-mail. Verdade, eu lembro. E aí eu falei, vou pegar esse conteúdo, as coisas que eu acho legais, vou colocar no blog. E aí, ao invés de mandar o e-mail com conteúdo, eu mando o link do blog. A gente usava o MSN internamente na empresa, eu mandava o link do MSN. E aí começou a bombar o blog dentro da empresa, as pessoas achavam legal, mandavam o link pros amigos. E aí, em pouco tempo, assim, 1 ano ou 2... o blog já tinha, tipo, 10 mil acessos por dia, assim. Coisa legal. que na época, né, há mais de 10 anos atrás, era um absurdo. E aí, em 2013, eu percebi que... Eu percebi não, foi muito fácil de perceber. Eu ganhava 10 vezes mais no blog do que na empresa que eu trabalhava. O dinheiro com o blog era muito mais, até porque era em dólar, né? Ainda que o dólar na época fosse 2 vezes só o real, não 500 igual hoje. A gente já tinha uma conversão generosa, já. Eu ganhava o dobro quando convertia, né? E aí, eu tomei a decisão de sair da empresa e focar no blog, porque fazendo o blog só no tempo livre eu já ganhava muito mais. Imagina se eu tivesse mais tempo. E aí eu comecei a fazer isso, comecei a ganhar mais ainda, e aí eu tomei a decisão de, já que eu posso trabalhar de casa, eu posso morar em qualquer lugar. E aí eu quis vir morar em São Paulo, porque eu achava que aqui o mercado fazia mais sentido, né? Lá mal se tinha internet ainda, naquela época, em 2013, quando eu quis sair de lá. Então, aí foi isso, vim morar em São Paulo. Então, em 2013, você veio pra uma Mudei pra cá. E aí você continuou com o blog? Continuei com o blog até final de 2014, quando eu fui trabalhar no Não Salvo. Não Salvo era, na época, o maior blog da América Latina. E aí eles estavam com uma vaga lá, e eu já fazia blog, já morava em São Paulo, já era amigo das pessoas, da maioria das pessoas que trabalhavam lá na empresa. E aí me chamaram, eu fui e fiquei de 2014 até 2018 no Não Salvo. E aí o meu blog ficou meio em segundo plano, porque eu não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o Não Salvo era uma coisa mais promissora, assim. E no Não Salvo, em 2015, eu voltei a fazer podcast. Porque lá em Rio Grande, ainda em 2009, porque o blog começou em 2008. E aí, em 2009, eu fui convidado para participar de um podcast para falar sobre o meu blog. E aí, os caras gostaram da minha participação e me chamaram para fazer parte da bancada do podcast, que na época tinha umas 5 pessoas. E eu comecei a fazer. Aí, fiz de 2009, acho que 2011, talvez, com eles. Aí, o podcast acabou. E eu sempre quis voltar a fazer podcast. E aí, nunca consegui. Aí, tive alguns projetinhos menores, assim, mas nunca deu muito certo. E aí, quando eu tava já em São Paulo, já no Não Salvo em 2014... a gente começou a conversar sobre, vamos fazer um podcast e tal. Em 2015, nasceu o Não Ovo, que foi o podcast do Não Salvo. A piada era essa coisa de ouvir, né, de escutar e tal. E aí nasceu o Não Ovo, que foi o segundo maior podcast do Brasil por vários anos. De 2015, quando ele nasceu, até acabar. Até, sei lá, 2018. Porque na época o Jovem Nerd era o grande podcast, ainda eu acho. Dos podcasts somente de áudio, né? E aí o Não Ovo era o SBT dos podcasts, assim. Era o segundo lugar inatingível. Era isso. Ótimo. Era isso.
Muito bom, muito legal, hein? Muito legal. Se deixar, eu fico falando 45 horas. Não, então mas essa é a ideia, essa é a ideia, essa é a ideia. Me corta, porque se deixar, eu fico. Não precisa cortar, não. A gente tá aqui pra conhecer o cara, pra gente, né, pro público conhecer quem é você. Certo. E aí, a gente passar pro assunto que é aqui, que é Perfeito. Cinema e série e tal. Então deixa eu até pontuar uma coisa que eu pulei, que tu falou do meu nome, e Brian, beleza, contei por que é escrito dessa maneira e tudo mais, mas eu não falei por que foi escolhido o Brian. E foi por causa da série do Alf. Alf, o é teimoso, trazido assim pro Brasil, que é uma tradução muito porca, porque só Alf já bastava, né? Que Alf, pra quem não sabe, inclusive, é Alien Life Form, né? Que é forma de vida extraterrestre. Inclusive, eu vim com a camisa do Alf aqui, ótima, né? que é o Alf no pôster do Perdido em Marte, que é um ótimo filme, inclusive. Gosto bastante. E Alf foi uma série que marcou muito a minha vida, assim. Tanto da escolha do nome, porque meus pais eram muito fãs de Alf, quanto a minha infância, eu provavelmente fui a única criança que via Alf naquela época, porque era um período em que não passava mais na TV. Alf parou de passar, acho que passava na Band. Mas o meu pai tinha gravado. Ele usava o videocassete e gravava pra assistir depois. E aí ele tinha umas 5 fitas com Alfs que passavam na Band, com propagandas da época, inclusive. É uma pena que essas fitas não existam mais. Rio Grande é uma cidade muito úmida, as fitas mofaram. É uma pena que o VHS teve esse problema com os anos, né? Porque eu também tinha muita coisa em VHS. E mofava também? Eles deviam ter desenvolvido uma coisa depois que veio o DVD, desenvolvido alguma coisa pra manter isso aí. Porque é isso, né? História. Muita gente tinha muita coisa gravada. Eu acho maravilhoso. Programas de TV. Sim, eu acho maravilhoso ver programas de TV e propagandas da época. É, genial. Porque é muito legal tu ver uma propaganda das Casas Bahia com um cruzeiro, assim. Exatamente. O preço das coisas era muito louco. É muito legal. Bom, pra quem não sabe, Alf foi um seriado que passou no Brasil, passou na Globo. Putz, você na Globo, sabe a época certa, 90. Eu não sei. Bom, é pré-90. O É Teimoso veio pro Brasil, Alf é o Teimoso. Aliás, quem fazia a dublagem do Alf morreu agora. Foi o seu Peru, Orlando Drummond, que fazia o seu Peru lá, que todo mundo conhece como o seu Peru da escolinha. Claro. Era ele que fazia a voz do Alf é Teimoso. É verdade, ele foi o Alf brasileiro. Mas com certeza é pré-90, porque eu nasci em janeiro de 90. Então a gestação ocorreu em 89 e a ideia do nome veio por uma coisa que eles já gostavam antes. Então eu acho que deve ter passado aqui no Brasil em 87, 88, talvez na Globo. Meu pai gravou na Band no começo dos anos 90. E aí depois, muitos anos depois, Alf passou na Nickelodeon à noite. A Nick tinha lá um negócio que é bem recente, assim, tipo 10 anos atrás, assim. Eu lembro que eu já trabalhava e às vezes eu chegava em casa à noite e tava passando, assim. Eu achava muito legal porque resgatou pra uma geração que nunca veria, né? E eu acho muito bom. Alf, eu tenho os DVDs hoje. A única maneira de ver é DVD. É muito legal. Não a única tem maneira de ver é DVD. Não tem nenhuma plataforma de streaming. Olha que coisa, hein? E foram 4 temporadas, se eu não me engano. Eu acho que são 4. Pô, então, mas não adianta ficar fazendo a propaganda, então, porque não acha tem só em DVD. Ver. Não, vai atrás no Mercado Livre. Que coisa, hein? Que loucura. Não tem onde ver, só em DVD. Exato. Até podia fazer propaganda, né? O pessoal podia me contratar, e o pessoal de DVD pra vender. Mas é muito bom, pode ser legal. Agora, ele veio com a camiseta, o Alf no Perdido em Marte com o Matt Damon. Sim, é bom aquele filme. Puta filme. Eu acho legal. Eu gosto muito do Matt Damon. E eu gosto muito de Marte, eu gosto muito de coisas Você já teve lá? Não, nunca fui, ainda não. Mas se me convidar, quem sabe a gente dá um rolê aí. Eu gosto muito dessa temática, assim. Eu tô jogando um jogo agora que chama Kerbal Space Program, que é um jogo muito de nerd, que é de fazer foguete e entrar na órbita do planeta Terra, de sair e tudo mais. É um jogo muito bem feito, respeita muito bem as leis da física. Eu jogo no computador, mas ele existe pra videogames também, PlayStation e tal, mas é muito ruim de jogar. Eu tenho no PlayStation, é péssimo, porque o mouse facilita o processo. Fazer um foguete não é fácil, fazer um foguete com mouse é um pouco mais fácil. E aí é um puta jogo de nerd, assim, de ficar 45 horas jogando e não conseguir. E aí depois continuar tentando, porque ele respeita muito as leis da física, então é realmente muito difícil de fazer, mas é divertido. E esse filme me chamou a atenção por isso, assim, porque é uma temática futurista, né? Porque não é ainda comum as pessoas pousarem em Marte, mas a gente espera aí que em algum dia aconteça. Esse filme é muito legal, um filme que o Matt Damon é esquecido em Marte, e aí o resto vocês veem aí, perdido em Marte. Ele plantou umas batatas lá, é muito legal, né? Ele sobrevive assim, não é spoiler, inclusive, mas plantar umas batatas em Marte é uma boa. Né? Aí hoje em dia, né, daqui a pouco você vai poder falar isso. Vai plantar batata em Marte. Plantar batata em Marte. Vai mais longe, né? Não é só vai plantar batata, vai plantar batata em Marte. Vai, cara muito chato. Muito chato. Vai plantar batata em Marte. Maravilhoso. Bom, mas você escreveu no formulário, você escreveu uma coisa que eu achei muito legal. Paixão. Quando eu perguntei paixão, você escreveu. Você lembra o que você escreveu? Não lembro. Criar.
Isso é muito legal, né? Criar batata em Marte é uma coisa. Bom, é uma coisa, que pode ser criada, mas é isso, assim. Eu lembro que quando eu comecei a ganhar dinheiro com blog, quando eu comecei a viver das coisas que eu fazia na internet, isso ainda lá em, sei lá, 2012, 2011, que as coisas se equiparavam, assim, meu salário do provedor com o salário do blog. Eu lembro que a minha mãe falava assim que, putz, isso é muito estranho, né? Porque a geração dos meus pais cresceu com a ideia de que tu precisava ter uma carteira assinada. Se fosse um concurso público, melhor ainda, porque aí tu não tinha... Banco do Brasil, né? Tinha uma lenda... Banco do Brasil. Tinha uma lenda que não, a pessoa não pode... estabilidade, né? A pessoa não pode ser demitida, sei lá. E aí eu vou pegar uma água também quando tu pega aí. E aí a gente... Tu imagina, aí eu querer sair de uma carteira assinada de, sei lá, 5, 6 anos que eu já tinha, pra ir viver num troço que não tinha estabilidade nenhuma, né? Mas que eu gostava muito, então pra mim não tinha comparação. E aí eu saí, e aí anos depois, quando eles viram que deu certo, eles me apoiaram mais, mas era essa coisa assim de... Depois ela entendeu, assim, que eu desde criança não conseguia parar, que eu tinha pegar um papel, uma caneta e eu ficava desenhando, então eu achava que eu ia ser desenhista uma época. Ah, é? Você desenha bem? Nessa época eu desenhava mais do que a média, né? Porque as crianças da minha sala de aula não desenhavam nada, eu desenhava bastante, desenhava bem. Aí eu parei quando eu descobri o computador. Porque, na real, meu negócio não era o desenho, era fazer alguma coisa. E aí, quando eu descobri que eu podia fazer alguma coisa em texto ou em outras formas no computador, eu larguei o papel e a caneta e nunca mais desenhei. Mas acho que eu tenho alguma noção ainda. Por isso que você desenhava mais realista? Eu desenhava quadrinhos. Eu gostava quadrinhos, muito de legal. gibi, né? Eu gostava de Tex, que é aquele... Porque chegou uma época... O texano, o cowboy, né? Isso. Chegou uma época que eu achava que os gibis da Turma da Mônica era coisa de criança. Eu já tava adolescente, rebelde ali, com 13 anos. Claro. Eu falava, pô, não vou ficar vendo Turma da Mônica. Cebolinha. Aí eu fui mais pros adultos, assim. Que, claro, tinha Homem-Aranha, tinha os super-heróis que eram mais adolescentes, mas tinha o Tex, que era muito um troço de adulto, que ele era preto e branco, inclusive. Então ele era mesmo que a história, assim. E aí eu gostava bastante do Tex, que era o cara cowboy, cavalo, tiro, bang bang, né? E aí eu tentava dizer essas coisas, assim, eu gostava muito. Eu achei legal porque você escreveu um verbo, né? Paixão, normalmente, as pessoas não escrevem. E você escreveu um verbo genérico. Criar. Verdade, criar. Né? Porque criar é genial, né? Criar qualquer filme, coisa, né? Cinema, teatro, blogs, escrita, livro, podcast, sim, justamente. piada, stand-up. E eu me satisfaço, assim, em várias coisas. Nessa época do blog era criar conteúdo para o blog. Depois de um tempo eu fui escrever roteiro para o YouTube. Eu tive um projeto que chamava Do Cassete, que era um canal de músicas, paródias para a internet. Então era no YouTube, a gente fazia paródia de músicas e tal. E escrever música era uma coisa que já me deixava muito satisfeito, assim. E não tinha nada a ver com o blog originalmente. Depois até a gente fez o blog do Cassete e tal, juntando um pouco desse conhecimento que eu já tinha. E o mercado ainda era muito aquecido para blog. Eu lembro que o do Cassete ganhava muito mais dinheiro no blog do que no YouTube por bastante tempo. Depois virou. E depois fui fazer o Não Salvo também, fazia muito post no blog. Com o Não Ovo, fazer o podcast me satisfez bastante também. Então, eu sempre tô feliz quando eu tô criando alguma coisa, seja na mídia que for, assim. E acho que hoje a gente tá fazendo podcast, fazendo vídeo também. E daqui a pouco eu posso estar fazendo qualquer coisa que nem existe ainda e eu vou estar feliz. Genial, eu também tô nessa, também muito bom, amo criar, a arte é maravilhosa. Mas, vamos entrar aqui, propriamente dito, no programa. Bora. Né? Do que eu perguntei pra você, do que você me respondeu. Sim. E a gente vai entrar nessa, o seu filme preferido, por isso que eu tô vestido assim. Por isso que tá passando calor aí. Eu tô passando calor desgraçado aqui, em nome pessoal. da arte. Vamos ver se eles sabem. Vocês sabem por que eu tô assim? Hein? Tá parecido aqui? Certamente uma homenagem a Marty McFly. Né? Não no segundo filme, em 1955... Não, no primeiro filme ele vai pra 55. O primeiro filme ele vai pra 55. O filme é em 85, primeiro filme né? A gente tá falando de Volta pro Futuro, de volta claro. Pro futuro, exato. Back to the Future, Isso. 1985. E no primeiro filme ele volta 30 anos, né? Exato. A máquina do tempo, que é o eu DeLorean. acho que tu tá em 2015 aí. Porque ele vem pro futuro depois. E é no segundo filme que ele usa uma jaqueta que encolhe, que ajusta no corpo e tal. Aquela lá, né? E isso eu acho que é 2015. Eu tentei fazer um misto. Porque na verdade aquele coletinho... Eu usava aquele coletinho na década de 80. Putz, isso é muito aqueles legal. coletinhos lá. Eu gosto. Eu queria ter vivido essa década aí. Meus pais me fizeram tarde demais. Eu vivi aquela o coletinho tinha também, era uma delícia. Mas quando tu perguntou meu filme favorito, eu fiquei um pouco na dúvida. Porque A Vida de Brian é um filme do Monty Python que me marcou muito a vida também. Não por causa do meu nome, inclusive meu nome é por causa do Brian Dolph, né? Eu nem sei se eu falei,
Mas na série Alf tem um menino chamado Brian, que é o menino filho da família. E é por isso que o meu nome é Brian, não é por causa do Alf. Não tem nada a ver, inclusive, né? Mas o... podia ter sido Alf. Podia. Será melhor ou pior? Ia ser estranho, porque o nome do meu pai é Alfredo. Sério? E aí ia ser muito esquisito, porque ia ser o Alfredo e o Alf. Ia ser esquisito. tipo... A gente falou do caso do Ivone e Ivone, agora você vai falar verdade, Alfredo Júnior. Alf Júnior. Né? Alf Júnior. Mas aí é Brian por causa do menino Brian do Alf. Não é Brian por causa do Monty Python e nem Brian por causa do guitarrista do Queen, que eu sou muito fã também de Queen, acho que seria uma bela homenagem. Mas a vida de Brian, todo lugar que eu ia na minha infância, falava, é por causa da vida de Brian, tal, que é um filme do Monty Python, que é um grupo inglês que fez muito sucesso nos anos 70, 80, 60 talvez até. Ele começou com Flying Circus, né? Circus, que tem na Netflix. Isso aí é uma boa propaganda. Que é muito legal, porque tem no Netflix e são sketches, são capítulos, sketches, muito legal. Sim. E depois tem no Netflix, acho que tem todos. A Vida de Brian, O Sentido da Vida. Tem tudo, acho que tem tudo. Teve mais já, andou saindo uns negócios, mas acho que A Vida de Brian tem. E é um puta filme legal que também dá pra separar em vários sketches, assim. Porque ele é um filme. Ele é um filme que são vários atos. Na verdade, separados. A Vida de Brian é uma junção de sketches, né? Se você vê tudo, claro que é ligado ali pela vida do Brian, né? Que era o contemporâneo de Jesus. Exato, exatamente. Mas é muito legal, são sketches também. É maravilhoso, um puta filme legal. E aí eu fiquei na dúvida se eu falava A Vida de Brian ou se eu falava o De Volta pro Futuro. E aí eu falei De Volta pro Futuro porque eu acho que ele contempla mais épocas da minha vida, assim. Eu sempre fui muito fã da história das coisas, de saber da origem das coisas. Tipo, quando eu vim morar em São Paulo a primeira vez, eu fui morar num prédio ali, num bairro, que me contaram que o ET morava lá, o ET do ET Rodolfo. O ET já voltou pro planeta dele, né? Mas quando ele vivia aqui no Brasil com a gente, neste plano, ele morava no mesmo bairro que eu morei, quando eu vim morar aqui em Osasco na época. E aí eu lembro que eu ficava pensando, putz, que loucura, né? O cara morava aqui do lado, eu quando era criança eu ficava vendo o cara na TV, assim. E aí eu sempre fui muito fã de ficar imaginando a história das coisas e eu piro muito em ver aquelas fotos antigas de São Paulo, sabe? Que tem um monte de Fusca na Paulista, assim, uns prédios diferentes, mais baixinhos. E eu fico muito querendo imaginar como que era a vida das pessoas naquela época. E aí, De Volta pro Futuro me remeteu muito a isso. A primeira vez que eu vi, eu lembro que o que chamou mais atenção de mim criança foi a primeira cena que o Marty McFly toca uma guitarra e aí o amplificador joga ele pra trás, assim. Porque é meio que uma forma que eles encontraram de já descrever que o Marty McFly tinha uma intimidade com o doutor, né? Porque isso é na casa do doutor, ele entra, o velho nem tá lá e tal. Na verdade é a segunda cena. A primeira cena, olha aqui, ó. Olha o nosso cenário, lembra? A primeira, mas acho que é no mesmo lugar, né? Que filma os relógios. Ele entra, e aí começa a filmar os relógios. Isso. Porque é isso, né? De volta pro futuro, tempo. Perfeito. E aí ele pega... Eu já tô com vontade de ver de novo, já. Pois é, eu vi de novo, porque a gente ia conversar. Se você tivesse falado a Vida de Brian, ia ser um prazer também assistir de novo, porque eu fico vendo isso, né? Pra conversar com as pessoas. Vida de Brian, eu adoro Monty Python, então, quer dizer, não é esforço nenhum ver qualquer coisa do Monty Python. Não, e aí De Volta pro Futuro tem toda essa história. E aí tem 3 filmes, né? Então é uma trilogia que eu vejo um atrás do outro, se quiser assim, porque pra mim é muito complementar mesmo. Apesar de que anos depois eu soube que o segundo filme foi gravado 3 anos depois e que eles nem tinham planejado fazer o segundo quando terminaram o primeiro. Então isso é mais genial ainda, porque realmente parece que o segundo filme foi gravado junto com o primeiro, porque tem muitas cenas que são a mesma cena em outro ângulo e tal. E não foi. O segundo é de 89, na verdade. 4 anos depois. 4 anos o primeiro depois, é 85, imagina. O segundo é 89. Loucura. E você sabe, olha que coisa louca. Na verdade, o terceiro e o segundo foram filmados juntos. O terceiro e o segundo, claro. Eles fizeram o segundo e já o terceiro fizeram junto. Que o terceiro não é tão legal assim. É o menos legal. Mas se vê ele sozinho, eu acho que é bom, assim. Porque é um filme... todos são. O primeiro é genial, né? O primeiro é genial. O primeiro é genial. O primeiro é uma obra completa, se vê sozinho. Mas o primeiro e o segundo juntos dão uma complementada bacana. E o terceiro, eu acho que ele é o terceiro lugar mesmo dos filmes ali, da trilogia. Mas ele é bacana também. Quando eu comecei a jogar Red Dead Redemption, que é um jogo do Velho Oeste americano, assim, que tem uns bem techs, eu vi de novo, só o 3. Conhece eu fiquei com vontade de ver. Jogo? Meu filho joga tudo. É um jogo maravilhoso, Não, é muito bom. E aí eu comecei a jogar e eu falei, tenho que ver de novo o De Volta pro Futuro 3, porque é muito aquela ambientação, assim, os caras roubando o trem e tal. É muito legal. É muito legal, muito né? louco. Agora, você sabia que o Eric Stoltz, que ia fazer o 1, chegou a filmar? Ia ser o Michael J. Fox. O Michael J. Fox. Sabia Aliás, ia ser o Marty McFly, né?
E aí o Michael J. Fox foi. Não ia ser o Michael J. Fox, ia ser o Marty McFly. Que loucura, eu soube disso aí. Eu vi, por indicação do Lucas Salles, inclusive, meu sócio aí do podcast 2 em 1, aquela série que tem na Netflix que chama... Melhores filmes que marcaram época. Filmes marcaram época. Eu vi também. Que mostra como foi feito, exatamente. Isso, vários e filmes. aí tem bastidores de vários filmes. Então, mais uma dica que tem no Netflix. Dica boa. Filmes que marcaram época. Filmes um deles é Back to the Future. Isso. Mostra a produção, o começo, a ideia, o trabalho deles de levar para a produtora, quem financiava. Exato. E mostra que o ator contratado... Porque, assim, eles chegaram no Michael J. Fox. Aí ele não podia porque ele estava fazendo Caras e Caretas. Claro. Ele fazia aquele seriado, lembra? Aqui no Brasil era Eu não conheço esse seriado. Não, passava na Band. Ah, é? Eu ouvi falar a primeira vez vendo esse documentário aí. Passava na Band e ele falou que não, porque não dava. Aí fizeram vários testes e contrataram o Eric Stoltz. E aí começou a fazer. E aí foi regravado depois. Aí fizeram 1 mês e meio com o Eric Stoltz e não tinha nada de comédia. Os caras começaram cada vez mais incomodados. Cada dia de filmagem, eles incomodados falavam com ele e o cara sofrendo, porque na coisa de encontrar o pai, a mãe e tal, não sei o quê. E aí resolveram, falaram com o Michael J. Fox. Valeu os falous. Mandaram ele embora e chamaram o Michael J. Fox. E aí ele gravava, você sabe que as gravações foram todas de noite por causa disso? Por causa da agenda dele que era apertada, por causa Isso é muito louco, né? Eu fiquei muito surpreso louco, quando eu soube que o Náufrago foi gravado todo de dia. Porque ele realmente foi gravado numa ilha e à noite não tinha iluminação pra fazer. Então eles gravavam todas as cenas, inclusive as cenas noturnas, durante o dia e depois faziam no computador ficar à noite. Isso é muito louco se pensar que naquela época não era qualquer pessoa que fazia isso, né? Hoje em dia, com o computador, a gente até tem uma ideia de como funciona. Então, mas com a tecnologia da época não devia ser nada fácil. E eu fiquei pensando no Michael J. Fox, fazer esse... de dia trabalhar na série que não é fácil, é puxado. Imagina. E aí, à noite, filmar... Que é um filme puxado também, né? Um filme puxado, velho. E diz que ele não dormia. Imagina ele só. Dormia pouco nos intervalos. Olha que loucura, né? Mas é um baita filme, valeu a pena. Michael J. Fox, muito obrigado. E o nome dele é Michael Andrew Fox, sabia disso? Nem sabia. Só que aí já tinha, aí ele pôs sonoramente, ele pôs um J, Perfeito. Que mexeu. E eu achei mais uma curiosidade desse filme aqui. Você viu o Billy Zane? Lembra quem é esse ator? Billy Zane? Billy Zane, o cara que fez o Fantasma, ele é um dos 3 lá do Biff. Os carinhas, os amiguinhos do Biff. Turma do Biff, sei. A turma do Biff, ele é um deles, não abre a boca. Não sabia. Depois ele fez, o Billy Zane, ele fez o noivo no Titanic, da Kate... Lembra o noivo? Sei. Ele fez também o Fantasma. Eu lembro, mas não sabia que era ele. De quadrinhos, talvez você tenha assistido, lembra o Fantasma? Eu sei do Fantasma dos quadrinhos, mas nunca vi o filme. É ele que também que fez. Caramba, eu achei genial. Na verdade, ele foi cotado para um outro papelzinho e tal, acabou pegando isso, né? Sempre que fala de Volta pro Futuro, eu gosto de lembrar de um outro filme, porque o pai do Michael J. Fox, do pai do Marty McFly, é o Crispin Glover, né? Que é um ator que depois fez um filme que eu gosto muito também, que é Hot Tub Time Machine, que é um filme muito besterol americano, que são os caras que viajam no tempo dentro de uma hidromassagem. É o Adam Sandler, o Não gordinho. tem o Adam Sandler, é o cara do... É o David Spade. Putz, eu não vou lembrar o nome deles, mas é o cara do Se Beber Não Case, que é o protagonista. O Bradley Cooper? Não sei o nome dele. O Bradley Cooper é um dos... Eu não vou lembrar o nome dele. Eu não sei, mas não é muito famoso. Mas acho que é assim, acho que é o Bradley Cooper. Não lembro bem. Eu acho que o Bradley Cooper não é porque ele é o da Lady Gaga lá, né? Então tá, então não é esse não. É um outro. Bom, mas esse filme é muito legal porque o Crispin Glover, ele é o cara que não tem o braço. Exatamente. E aí o Crispin Glover, ele faz um cara que é tipo recepcionista do hotel, assim. E na época deles, antes deles voltarem no tempo, ele é conhecido como o cara que não tem o braço. Ele não tem o braço, tudo bem. Ele dobra a manga assim, e ele trabalha no hotel carregando mala, sempre com uma mão só e tal. E aí eles voltam no tempo e o cara tá com o braço. Então. E aí eles passam o filme inteiro tentando pegar o momento que o cara perdeu o braço. E é maravilhoso. Ele é muito bom, esse cara. Esse cara é bom. Mas ele deu muito trabalho ali, né? Ele não fez o segundo filme, né? Não fez. Ele criou confusão ali no primeiro, porque ele queria fazer uma coisa perfeccionista. Claro. Deve ser um ator... É assim, né? Ator mala, né? Plantar batata e perfeccionista, aí o cara quer fazer a coisa do jeito dele, o diretor não quer, né? O diretor quer vamos fazer assim, assado. E eu soube que depois ele não fez o segundo e o terceiro. No segundo filme, o pai do Marty McFly aparece uma vez só de longe, assim. Então, mas eles usaram algumas cenas do primeiro e aí ele processou. Nossa. E ganhou quase $1 milhão, ganhou 700 e poucos mil dólares. Caraca. E aí até fizeram, porque eles usaram a imagem do primeiro, sem pedir autorização pra ele. Entendi. Aí ele entrou com ação contra os caras. Eu achava que era outra pessoa. Achei que por ser de longe, assim, era outra pessoa. Não, pra quem não sabe, claro, é Robert Zemeckis.
E o Bob Gale, que escreveu o roteiro, você lembra como é que foi? Você sabe essa história? Eu sei essa história porque eu vi no documentário e sei que eles fizeram depois o Forrest Gump, foi eles, né? Foi, mas deixa eu contar essa história aqui. Ele foi pra cidade natal dele, e aí vendo aqueles anuários, ele falou, como será que seria se eu estudasse com meu pai na época, né? Porque os dois estudaram na mesma escola. Aí ele viu lá o anuário e falou, pô, meu pai também estudou aqui, foi o orador de turma. Como será que seria? E aí ele teve a ideia, né? Ele falou, um roteiro disso. É muito legal. Muito legal. É uma ideia óbvia depois que ele já fez, né? Depois que já tá feito, assim, né? Tu pensa, putz, depois que você mesmo, faz, né? todo mundo fala, pô, você fez, olha isso, olha. Pô, mas isso aí é fácil, velho. Não é assim? Como que ninguém pensou? Não, é uma ideia muito boa. Eu não estudei na mesma escola que meu pai, mas eu lembro que eu via as fotos do meu pai jovem, assim, eu pensava também. Pô, será que meu pai era legal? Será que ele era chato? Porque eu nunca tive muitos amigos na escola, assim. E eu ficava pensando se meu pai... Era da turma. Seria da galera que era meu amigo ou não. Provavelmente não. Meu pai era esportista, não. Seu pai era esportista. Meu pai era corredor maratonista. Mas eu achei legal, muito legal isso, né? E aí esse documentário é muito legal, porque eu também... Coincidentemente, eu tinha assistido alguns dias antes da gente conversar e de você... Então, alguns dias antes. É muito bom esse É genial. E aí a máquina do tempo ia ser uma geladeira. Né? A ideia deles era ser uma geladeira. E aí eles pegaram o DeLorean porque o DeLorean tem a asa de gaivota. Primeiro que era um carro mais exclusivo, assim, né? E já era um carro antigo, né? Já era um carro antigo na época. Não era um carro antigo, da época, assim, do ano, era? De 81. É um carro de 4 anos, vamos dizer assim, não é? Uma Copa do Mundo antigo, antes. Um carro de 4 anos, mas mais por causa da asa de gaivota, pro estilo dele futurista. Tem o Dr. Who, é mais antigo que De Volta pro Futuro, né? Porque o Dr. Who, ele fazia viagens numa cabine telefônica, que era legal pra caramba também. É muito louco. A geladeira me lembra um pouco essa coisa de entrar em algo, de entrar, né? Mas o DeLorean, então, ficou... É engraçado, porque as coisas são assim, né? Quando é pra rolar, velho, rola, né? Porque as histórias... A ideia era pra ser bem diferente, aí um produtor não gostou de ter o nome do futuro. Sim, ele queria que chamasse outra coisa. Sei lá o quê. Não lembro. Mas é engraçado, né? Porque quando as coisas são pra rolam, né? Quer dizer, o ator rolou bem. Não tava, aí trocou... Quem que troca o ator? Que diretores que banca uma troca de ator depois de um mês de filmagem? Imagina só. Aí o pessoal da equipe falou, os caras estão loucos, imagina. O pessoal grita. Mas que bom que trocaram, né? Porque deu muito certo. Talvez não fosse um filme tão legal quanto o ator. Pois é. E foi um filme que ele estava fazendo... Era um seriado que ele fazia. E esse filme catapultou a carreira dele violentamente, né? Exato. Uma pena que depois, né? Uma pena. Acontece as coisas, né? O Michael J. Fox teve mal de Parkinson, né? Ele fez esses 3 filmes que foi 85, 89 e o terceiro acho que é 90, logo na sequência. Ele descobriu em seguida, né? Em seguida ele descobriu que estava com mal de Parkinson, mas também é legal porque ele ajuda, é um cara que ele abraçou a causa, assim, de mal de Parkinson e tal, fez algumas outras participações, outras coisas. Agora, bom, além desse filme, você falou agora de Vida de Brian, a gente já deu uma pincelada aqui no Vida de Brian muito também, bom. que é sensacional, Monty Python. Muito. Monty Python é genial em vários aspectos, mas esse filme é o meu preferido, por alguma razão. O Monty Python é fantástico, todos são fantásticos. Esse é a Vida de Brian também, eu adoro aquela cena quando ele abre a janela, enfim, tem N cenas que a gente vai falar. É muito atual esse filme. É muito. É muito atual. Tudo do Monty Python, isso que eu ia falar. O Monty Python, ele influenciou humoristas pelo mundo inteiro. Sim. Né? Ele influenciou uma geração de humoristas que veio depois deles, do mundo inteiro, eu acredito. No Brasil, muito. Sim, no Brasil, vários grupos aqui e tal. Mas, enfim, além desses filmes, a gente estava pontuando, né, alguns seriados que eu falei pra você. Perguntei e aí você falou. Eu sou péssimo de seriados. Você é péssimo de seriados? Não, você viu pouquíssimo, mas alguns... Eu achei engraçado isso. Falou, não, esse eu vi 2 vezes. Teve How I Met Your Mother, que é uma série... um sitcom, eu vi 4 vezes. Então, 4 vezes? É porque eu tenho muito medo de ficar viciado nas coisas, porque eu sou uma pessoa muito intensa quando eu me vicio em alguma coisa. Então, meio compulsivo total. Então, se eu vejo um troço que eu gosto e tem 10 temporadas, acabou minha vida, eu vou querer ver tudo. Pois é. Então, assim, eu tomo muito cuidado quando eu vou descobrir alguma coisa pra não perder a minha produtividade com aquilo. O foco na vida, né? Eu tenho realmente uma compulsão com coisas assim. E, inclusive com trabalho. Às vezes eu descubro alguma coisa do meu trabalho que eu falo, putz, isso aqui dá pra fazer de tal forma. Eu posso usar um exemplo uma vez. Eu queria que tivesse um filtro de Instagram do Eu Tava Lá. Eu tava lá no meu podcast, eu queria fazer um filtro de Instagram do Eu Tava Lá. Caramba. Aí eu fui pedir um orçamento e aí o cara me cobrou muito caro. Assim, eu falei, pô, mas como será que se faz isso aí? Eu fiquei 3 dias sem dormir, aprendendo a fazer filtro de Instagram. Você virou 3 dias? Virei 2 noites sem dormir, fazendo filtro de Instagram. E aí eu aprendi. E comecei a fazer vários filtros de Instagram. Depois vendi, fiz filtro pra Domino's, pizzaria, fiz filtro pra um monte de gente. Velho. Mas eu perdi
muito da minha vida focado em aprender. Muito na sua vida até que não, aprendi, foi positivo. Então. Mas já fiz isso jogando videogame também. Então, tipo, um jogo que eu gostei muito, fiquei 2 noites sem dormir jogando. Já fiz muito isso também. Aí você perdeu, né? Aí é ruim. E aí, enfim, tenho medo de entrar em algumas coisas, eu tomo cuidado quando eu descubro algo. How I Met Your Mother foi o seguinte, eu comecei, na época eu tava fazendo curso de inglês, foi em 2011, eu acho, eu morava lá em Rio Grande ainda, e aí eu falei, tem que ver alguma série, porque todo mundo fala que quando tu vê uma série com legendas e tal, tu exercita mais o inglês e tal, eu quero ver alguma coisa. Aí eu fui atrás de uma coisa mais bobinha, assim, justamente pra não ficar viciado. E aí, sitcom, uma parada meio Friends, assim, que eu nunca tinha visto na época, Friends, mas eu sabia mais ou menos como era, porque eu passava no SBT domingo de manhã, e eu lembro que domingo de manhã no Rio Grande do Sul era a hora do churrasco, né? Então tava meu pai preparando as coisas pra fazer o churrasco, às vezes já tava até com alguma carne no fogo, e eu ficava ali na volta, perto da TV e tal, ficava vendo, achava bacana, mas nunca tinha entendido direito o que acontecia, e era dublado. E aí eu fui ver How I Met Your Mother pra tentar entender o que era, tal. Como eu conheci sua mãe, ele fala muito rápido, How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. E a tradução é fiel, é Como Eu Conheci Sua Mãe. E a série é justamente fiel ao título, que é ele contando. O pai contando aos filhos como conheceu a mãe. E aí assisti essa série muito boa, tem disponível em alguns lugares, acho que atualmente no Globoplay e no Amazon Prime. Isso. No Amazon Prime tem. Isso, e tem no Globoplay também. No Globoplay também acho que tem. Eu lembro que quando começou no Globoplay a gente tentou ver, e aí eu achei o player meio ruim e fui ver no Amazon Prime depois, quando estreou. Mas aí o que aconteceu? Eu vi How I Met Your Mother nessa época, em 2011, ainda estava sendo gravado, e aí eu acompanhei tudo que tinha na Netflix, que eu acho que eram 4 temporadas, e depois eu fui vendo conforme lançava, gostei muito. Na época eu era solteiro, 2013 vim morar em São Paulo, 2014 comecei a dividir apartamento com um cara que foi trabalhar comigo no Não Salvo depois, e ele queria ver uma série diferente, então eu falei, cara, tem aquela série e tal, descrevi, ele achou legal, e aí ele começou a ver e eu via junto com ele. Então eu vi a segunda vez ali. Você tinha visto já a primeira inteira? Já tinha terminado de ver inteira. E aí viu de novo com ele inteira. Vi de novo com ele inteira. Isso é muito louco. Aí, em 2015, eu comecei a namorar. Aí minha namorada morava em Belo Horizonte, quando vinha pra São Paulo, vamos ver alguma série junto e tal. Eu falei, tem uma série. A mesma. E aí vi com ela, de novo, a terceira vez. Você devia ganhar comissão, né, velho? Devia. Vi com ela a terceira vez. E aí, passou anos, de 2015 pra cá, a gente começou a morar junto em 2017, moramos juntos até hoje, e aí recentemente a série apareceu no Amazon Prime Video e a gente falou, vamos ver de novo. Era muito legal. Ela também? E ela também. Aí a gente viu de novo. Então ela viu 2 vezes, eu vi 4. Olha aí, pessoal. Olha aí, você vê como é louco. Então, eu tenho que tomar cuidado pra cinema. Tá. Então, porque senão eu fico vendo um filme atrás do outro, porque tudo me interessa. Então, agora, até o podcast, eu falo, não, deixa eu focar mais no que eu preciso ver. Legal. Porque se deixar isso, velho, eu fico... Mas De Volta ao Futuro também, já vi umas 10 vezes, assim. Não, mas filme... Tá. Não, filme tem 1 hora e meia. Filme é mais curto, é mais fácil. Você vê 1, 2, 3 vezes. Tem alguns filmes que eu vi também 6, 7, 10 vezes. A série é um mesinho pra ver de novo. Você vê, então, velho, tá louco. É que tem tanta coisa... Que eu falo, tem coisa que eu gosto de rever, mas eu falo, putz, mas tem aquele outro que eu não vi. Então, eu não me orgulho de ver de novo as coisas aqui. Realmente, eu acho que é um terreno mais seguro pra mim. Porque eu já conheço, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. E aí eu consigo ver enquanto eu tô fazendo outra coisa, tô respondendo um e-mail, eu tô vendo ali e tal. Isso é verdade. Então é mais seguro pra eu saber que eu não vou ficar viciado também. Mas tem muitas séries que eu tenho vontade de ver e que eu nunca parei. E tem várias coisas que eu quero ver assim que eu nunca parei pra olhar. Então, eu pretendo corrigir isso. Por exemplo, você lembra de alguma assim rápido? Tem, óbvio, uma série clássica que é Breaking Bad. Breaking Bad, eu ia falar isso antes de você falar. Breaking Bad, eu comecei a ver, eu vi 6 episódios, eu achei maravilhoso, e aí um dia eu falei, putz, essa série é muito boa, eu quero começar a ver. E aí, nunca mais. Mas os 6 episódios que eu vi, eu achei sensacionais, e aí eu lembro que por alguma razão, eu não vi mais, e aí nunca mais vi. Mas é uma série que até hoje tenho vontade de sentar e terminar de ver, que eu sei que são 3, 5 temporadas. Mas sabe o que acontece hoje em dia também, Brian? Na nossa época, eu sou mais velho que você, mas quando eu era criança, era o mesmo produtor, ator e diretor. Hoje em dia, diretor já não é. Tá. Diretor, não sei se você repara isso. Eu nunca prestei muita atenção nisso, eu comecei a prestar atenção mais recentemente. Então, hoje em dia, tem vários seriados que eles já fazem, a combinação já é essa, é um diretor por cada episódio. E aí você não tem uma unidade, às vezes tem, às vezes não tem. Uma constância. Às vezes o cara tá comprando ali toda integralmente, às vezes não. Então dá pra perceber a mão do diretor. Do diretor. Eu tenho uma história curiosa com filmes, que eu até comentei com alguém aqui, porque aqui no estúdio tem um pôster do... Como é que é o nome daquele filme?
Marlon Brando? Não, é o Pulp Fiction. O Pulp Fiction. Tem um pôster de Pulp Fiction aqui. Pulp Fiction foi um filme que eu passei a vida inteira, todo mundo falando que era genial, e eu nunca tinha visto. Aí um dia, um amigo blogueiro também me convidou pra ver Pulp Fiction no cinema. Eles tinham fechado uma sala de cinema aqui no Shopping Pátio Paulista. Que legal. E o filme ia passar. Eu falei, putz, maravilhoso, porque é claro. a minha oportunidade de ver um filme que eu nunca vi no cinema. Genial. Nunca teria essa oportunidade de novo. E aí eu fui ver e adorei. E aí depois, vários outros filmes que eu adorava, assim, eu descobri que eram dirigidos pela mesma pessoa. E que era o Tarantino. E aí eu falei, putz, então tem uma linha aqui em comum. Esse cara é um diretor pelo qual eu me interesso, quero começar a ver outros filmes dele. E aí fiz uma maratona de filmes do Tarantino, adorei todos. Genial. Inclusive no formulário, quando eu preenchi, perguntava qual era o meu diretor favorito. Falei, putz, eu acho que eu só conheço Tarantino. Porque os outros todos, eu já vi vários. Já sei que o Spielberg é um diretor. Mas eu nunca me interessei, assim, por ver, sabe? E Tarantino é um negócio que me chamou a atenção. Gostei muito. Inclusive fui ver no cinema o Era Uma Vez em Hollywood. E achei fantástico. Fantástico. Achei muito bom. Eu só não posso ver quanto tempo tem de duração antes. Porque se eu souber que tem 3 horas, eu não consigo ver. Mesmo? Tem esse problema. No cinema eu consigo, né? Mas em casa, eu vou dar play no filme, Poderoso Chefão, vou ver. Aí, puta, mas tem 3 horas. Resgate de Soldado Ryan, eu nunca vi. Toda vez que eu falo, não, eu vou ver porque esse filme é bom, aí eu lembro, putz, mas tem 3 horas. Aí eu olho no relógio, vai terminar tal hora, depois eu vejo. Aí nunca vi. Então, vamos caminhando pro final, porque esse formuláriozinho eu faço essas perguntas finais. Claro. E como eu vou fazer agora pra você. Você já me falou que, então, o seu diretor preferido é Tarantino. E tem algum filme preferido do Tarantino? Já que você fez essa maratona? Difícil. Geralmente o meu preferido é o último que eu vi. Então acho que posso dizer que o último que eu vi Era Uma Vez em Hollywood, mas se eu ver Pulp Fiction de novo, talvez eu mude de ideia. Já diga que é Pulp Fiction já. Ator preferido? Ator preferido, eu falei Will Smith pra não dizer Adam Sandler. Porque como eu sou um cara que não vejo nenhum filme, eu sempre vejo o filme que tá passando na TV. Tipo, eu ligo a TV, tá passando um filme, aí eu, vou ficar vendo. Aí eu fico, porque já tá ali. E aí sempre é um filme do Adam Sandler. Sempre é. Como é que é isso? Na Globo. É pago pelo Adam Sandler. Na Globo, sempre tem uma coisa na sua TV ali. Na Globo, com o Adam Sandler. Não, na Globo. É sempre o Adam Sandler, que ele é jogador de basquete, jogador de beisebol. Não, o Adam Sandler, ele começou no Saturday Night Live, né? Humorista, tal, mas hoje ele é um bom ator. Ele fez de tudo. Eu entendo que ele não é um primor, mas ele é um cara legal. É um bom e ator. o Will Smith eu acho bom ator, porque quando eu era criança, o filme do momento, assim, era Homens de Preto, né? Homens de Preto. Sensacionais, né? E o Will Smith era jovem, e eu vi que, putz, é aquele cara do Maluco no Pedaço que eu via também. Aquele cara do Maluco. E ele foi genial de, no Maluco no Pedaço, se chamar o Will Smith, porque ficou fácil de identificar ele depois. Eu sou péssimo com nomes de atores, e ele é um cara que é popularmente conhecido como ele mesmo numa série. E aí eu gosto muito do Will Smith, até hoje quando tem algum filme assim, que eu vejo que é com ele, eu me interesso por assistir. Eu acho ele muito bom também. Ele é legal. Muito bom. Muito bem, e aí você pôs, filme preferido, a gente já falou, passamos falando sobre ele, De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. Agora você pôs melhor filme. Melhor filme, você pôs melhor filme e pior filme, você pôs o mesmo. Você foi melhor filme, você pôs o pior e o melhor é o mesmo. Aí eu falei, é o Interestelar. Interestelar, que é um filme de 2014, com Matthew McConaughey. Sim. Por que o melhor e o pior? Em 2014 foi meu primeiro ano em São Paulo, né? Então eu tava apaixonado por uma coisa chamada IMAX, que eu nunca tinha visto na vida, que é uma tela de cinema absolutamente gigante. E eu falei, vou ver todos os filmes que eu puder ver no IMAX. E aí veio esse filme aí, e eu falei, vou ver no IMAX porque é um filme de viagem no espaço e tal, vai ser bonito, né, de ver. E aí eu fui, e eu achei muito legal até um ponto. Quando eu achei que o filme ia acabar, ele entrou numa viagem de coisa, sei lá, espiritual, e aí eu desanimei muito, assim. Eu falei, puta, que filme bom, mas tinha que ter acabado a energia do cinema. Por isso, você falou, é um filme longo. É um filme mas é muito bom. E é dirigido pelo Christopher Nolan, na verdade. Escrito pelo irmão dele, pelo irmão dele, e dirigido por ele. Muito legal. Ele tem uma temática ali de um futuro pós-apocalíptico, assim, que a Terra não tá mais não dá pra plantar e tal. E aí eles querem ir pra outro lugar, fazer outra coisa, em outro planeta e tal. É um filme... Não, eu ia dizer isso, que é um filme que tem uma premissa muito bacana. Só que aí chega um ponto que ele sai da nave lá, e que eu pensei, agora ele vai morrer, o filme vai acabar, beleza, eu ia ficar totalmente feliz com isso. Só que aí ele entra numa coisa de viagem no tempo pelo lado que eu não gosto muito. E aqui o final... Muito. Então, é um filme meio maluco, eu acho, sei lá, assistam, porque é um filme longo, tem aquela... parado, até muita gente
falou que é o 2000, comparando ao 2001, 2001, de espaço e tal, né? O de hoje, porque tem a coisa da viagem do tempo, e desse final aí meio surpreendente, meio maluco. Quando ele sair da nave, desliga o DVD ali. Desliga o videocassete, rebobina e devolve, porque não continua. Não. Muito bem, mais 2 perguntinhas. Já que o seu filme preferido de Back in the Future, qual período no tempo você gostaria de voltar? Putz, isso é muito bom. Eu gostaria de viver... Bom, eu gostaria de ter nascido antes. Eu acho que os anos 80 devem ter sido fantásticos para quem era adolescente. Então eu gostaria de viver os anos 80 no Brasil mesmo. Eu acho que ia ser legal pra caramba. Você voltaria para os anos 80 no Brasil? Eu voltaria para uma época em que não vivi, os anos 80 no Brasil. Aí você ia me encontrar com o coletivo. Olha aí, maravilhoso. Esses dias eu falei, inclusive acho que foi no 2 em 1. Foi no 2 em 1 quando eu tava gravando, eu e o Lucas com o Clemente, né? O Clemente da Banda Inocente. E eu falei, putz, eu queria ter nascido um pouco antes. E aí o Lucas me corrigiu e falou, não, tu tinha que ter nascido muito antes pra ser adolescente dos 80. Porque se eu tivesse nascido em 80, eu ia ser criança e eu não teria vivido nada. Então eu acho que eu voltaria ali pra 79 e aí queria ficar de lá pra cá, acho que eu aguentaria. Muito bom. E pra finalizar, a última pergunta. Que poder de cinema você gostaria de ter? Poder de cinema? Eu lembro que eu respondi que eu gostaria de não dormir, justamente porque... Eu não sei se é um poder de cinema, talvez, do Crepúsculo, que o vampiro não dorme, né? Mas talvez não seja um poder muito... Todo poder é de cinema, porque o cinema faz o que quiser. Então, exato. Eu achei legal. Você ia ficar trabalhando? Porque eu podia fazer mais coisa, Claro, que aí, quem sabe, eu usasse a madrugada pra ver os filmes trabalhasse de dia. Muito aí bom. acho que ia dar. Muito bom, muito legal, Brian. Adorei conversar com você. Obrigado pelo convite. Esse foi Brian Rizzo, eu sou Karim Feres, com mais um Cine Talk no Cine Câmera Ação, nosso canal no YouTube. Sigam em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Estaremos lá. Sejam felizes, bora ser feliz. Abraço, pessoal.